Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio, do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. E hoje, pessoal, estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre normas regulamentadoras. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem aqui o sino de notificações para que vocês continuem recebendo esse conteúdo. Peço também que vocês dêem um like nesse vídeo, que vai ser muito legal, muito importante. E peço também que vocês compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo que nós estamos conversando aqui sobre as normas regulamentadoras. Pois é, pessoal, hoje eu vou falar sobre a primeira norma regulamentadora desses vídeos que eu quero passar para você. Eu não vou conseguir falar para você sobre todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, do MTE ou do nome atual, né? Porque em 2019 teve alteração da nomenclatura do Ministério, mas eu vou sempre falar aqui de Ministério do Trabalho e Emprego, para vocês entenderem esse raciocínio. Só que eu não posso falar de todas as normas regulamentadoras, porque, se não me engano, são mais de 37, quase 40 normas regulamentadoras. É muito assunto para a gente conversar e é como eu sempre falo para vocês, você quer se interessar um pouco mais sobre determinado assunto, sobre as normas regulamentadoras, dá uma olhadinha, vai no site do Ministério do Trabalho e Emprego, você pode buscar essas informações na internet, porque foi como eu disse para vocês, não tem na doutrina muitas informações sobre isso, até porque quem realiza é o Ministério do Trabalho, então você vai buscar um pouquinho a mais, mas eu vou falar aqui as que eu entendo principais, daquelas que eu já trabalhei, já atuei e já tive essa oportunidade. Vou falar aqui da NR4, pessoal. Essa NR4 foi a que criou o SESMIT, é isso aí, ó, Serviço Especializado em Engenharia e em Segurança e Medicina do Trabalho. Pois é, pessoal, aí para quem não conhece, para começo de conversa, quando você estiver lá na empresa e alguém falar do SESMIT, você já sabe que é esse serviço especializado. É um serviço especializado de segurança e medicina do trabalho, onde você encontra o médico do trabalho, o engenheiro de segurança e medicina do trabalho. É muito comum você utilizar o SESMIT quando você vai, de repente, fazer um exame admissional, um exame demissional, talvez até o exame periódico. Até aí tudo bem, mas o SESMIT, ele não serve só para isso. Ele tem muitas outras atribuições que precisam ser vistas e expostas, que fazem parte do dia a dia daquelas pessoas que trabalham no SESMIT, porque elas buscam proteger todos nós trabalhadores de uma empresa, para que não haja riscos, ou no mínimo reduzir ou prever os riscos de acidente. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui, ó. A primeira informação que eu preciso passar para vocês é essa. O SESMIT, ele promove a prevenção e a correção dos riscos do ambiente de trabalho. Junto ali com a CIPA, ela está intimamente ligada, verificando o local, o ambiente, para minimizar os riscos e prever e evitar os riscos de acidente de trabalho, risco também de doenças ocupacionais. Muitas vezes até você não está ali percebendo, e o médico do trabalho, às vezes você vai fazer um exame admissional ou um periódico de repente, e o médico do trabalho, ele vai verificar alguma coisa ali, alguma possibilidade de risco ocupacional, de doença ocupacional. Junto, como eu disse, junto com a CIPA, ela vai verificar o ambiente, precisa ser verificado ali
muitos assuntos, até vai verificar se o ambiente é periculoso, vai verificar se o ambiente está ali com agente de insalubridade. São todas essas informações e atividades que o SESMIT ele está ali incluído e participativo junto com a CIPA. Ele é muito importante porque é através, por exemplo, do médico do trabalho que vai ali assinar o PCMSO, que é o Programa Ocupacional de Riscos, o engenheiro do trabalho, nas empresas que tem o SESMIT e engenheiro do trabalho, vai ter ali a participação dele no PPRA. São todos esses documentos muito importantes para essas empresas de médio e grande porte para verificar o risco. E você precisa entender essa atuação do SESMIT. Aí eu te pergunto, todas as empresas são obrigadas a ter SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho? Nem todas as empresas elas são obrigadas a compor um SESMIT, por exemplo. Para falar a verdade, a ANR ela até nos informa que haverá um dimensionamento, uma avaliação para que aquela empresa ela seja obrigada ou não a constituir um SESMIT. Uma dessas hipóteses de dimensionamento é o grau de risco da atividade principal. Será verificada ali qual é a atividade principal da empresa, qual é a atividade preponderante da empresa. Aí, dependendo do risco da atividade preponderante da empresa, haverá necessidade ou não da criação do SESMIT. Além dessa avaliação do risco da atividade principal da empresa, só é obrigado a ter SESMIT empresas que possuem de 51 funcionários para cima. De 51 para cima será obrigatória a criação do SESMIT. Então não é qualquer empresa que será obrigado a criar o SESMIT. Em outras situações, nos casos em que não tem essa obrigatoriedade, muitas vezes, e isso é muito comum, as empresas elas contratam de forma terceirizada através de empresas de serviço, segurança e medicina do trabalho. Às vezes a empresa tem, 10 funcionários, por exemplo. Aí na hora de fazer a demissão, para ela fazer tudo certinho, porque vamos combinar aqui, muitas empresas trabalham na informalidade e não sabem nem o que eu estou falando. De vez em quando chega dono de empresa aqui, às vezes até empresa de engenharia de pequeno porte, algumas até de pequeno porte, que contrata funcionário e na hora de demitir não sabe nem, não vou nem falar SESMIT para ele é falar uma coisa do outro mundo, mas ele não sabe que ele tem que fazer um termo de rescisão, ele não sabe que ele tem que, ao contratar ou demitir um funcionário, tem que ter o famoso ASO, exame admissional, exame demissional, exame periódico. Eles não sabem de nada disso. E alguns sabem e não querem pagar. É essa que é a prática do dia a dia profissional de muitas empresas. Mas certo é que, mesmo que ele não tenha 51 funcionários, ele tem que fazer tudo certinho. Ele não precisa ter o setor SESMIT dentro da empresa, que na realidade o SESMIT é um setor com aquele grupo de funcionários ali, é o SESMIT, é o RH, é o DP, é o financeiro, é mais um setor da empresa. Mas nesse caso, o SESMIT, ele, assim, quando não tem esses 51 funcionários, ele pode ser terceirizado. Tem muitas empresas no mercado que oferecem esse serviço. Aí eles elaboram PPRA, elaboram PCMSO, elaboram o LTCAT,
eles fazem o exame admissional. Há uns 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, eu fui fazer um serviço para o meu condomínio e fui acompanhar o funcionário do condomínio que eu morava lá. Foi até uma gentileza, estava perto, fui fazer isso. Ele, com certeza, o condomínio não tem SESP, não tem médico do trabalho. Quem encaminhou ele foi o pessoal da onde? Da administradora da imobiliária. Tem uma parceria, tem um contrato com uma empresa de segurança e medicina do trabalho e, após a demissão, encaminhou o funcionário lá para essa empresa específica. Esse é um exemplo de SESMIT, por assim dizer, terceirizado. E veja bem, ó, lá no SESMIT foi como eu falei para vocês, ó, tem o médico do trabalho, tem o engenheiro do trabalho, muitas vezes, dependendo da quantidade também de funcionários da empresa, vai ter o técnico de segurança do trabalho, a enfermeira do trabalho. Então perceba, a partir de hoje, quando você estiver lá na sua empresa, se você atuar numa empresa acima de 51 funcionários, 51 para cima, dá uma olhada lá, dá uma passada lá no setor de segurança e medicina do trabalho, perceba o pessoal do SESMIT atuando. É muito importante isso, e essa aí foi a primeira norma regulamentadora que eu falei. Eu preferi começar por essa, porque ela já dá a porta de entrada para essas normas regulamentadoras. Além dessa aqui, eu vou falar mais sobre 5 normas regulamentadoras nos próximos vídeos, que eu acho muito importante falar. Foi como eu disse, eu não vou falar das 37 normas regulamentadoras, inclusive quando eu for num outro vídeo lá na frente, quando eu for falar das normas regulamentadoras 15 e 16 que falam de periculosidade e insalubridade, eu até pretendo fazer só um vídeo para elas duas, porque vai ser importante até para eu tentar falar um pouco mais aqui sobre essas principais. E vamos lá, vamos adiante, vamos seguir esse estudo de normas regulamentadoras. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse tema sobre normas regulamentadoras, e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.